Olá pessoal, nós temos aqui a nossa aulinha de primeiros socorros, no dia de hoje, e a gente vai tentar passar para vocês um pouquinho daquilo que a gente conhece aí da parte de primeiros socorros. Lembrando que isso é muito importante para que vocês possam fazer a prova lá no Detran, né? Isso que é mais importante é a prova, com certeza, tá? Acidentes podem ocorrer em quase todas as situações e atividades. Portanto, pessoas estão expostas a riscos e sujeitas a ferimentos e traumatismos por eles causados. Os lugares especialmente propícios para a ocorrência de acidentes são as casas, as empresas e no trânsito, né? No trânsito, milhares de pessoas morrem por ano, principalmente no Brasil, né, gente? No Brasil, assim, é uma coisa absurda, né? Nós temos aí, já passei para vocês em outros vídeos, né, inúmeras situações aí de acidentes no Brasil e grande número de mortes e feridos, né? Muitos acidentados também ficam com sequelas, por não terem recebido socorro adequado a tempo ou por terem sido socorridos de forma inadequada. A preocupação de primeiros socorros é justamente isso, né? É socorrer a tempo de salvar a vida, né? Isso que é fundamental. Então, por isso, nós temos aí essas aulinhas de primeiros socorros, para que todo condutor de trânsito ele tenha um pouquinho de conhecimento de como fazer um atendimento, se necessário, é claro, né, gente? Se necessário, porque a orientação é que você não mexa na vítima, mas se isso for necessário, você saiba o que fazer, né? O que são primeiros socorros? Primeiros socorros são os procedimentos de emergência que devem ser aplicados a uma pessoa em perigo de vida, visando manter os sinais vitais e evitando o agravamento do seu estado até que receba assistência especializada. Deixar de prestar socorro, ou seja, não dar qualquer assistência à vítima de acidente ou à pessoa em perigo iminente, podendo fazê-lo, é crime, segundo o artigo 135 do Código Penal Brasileiro. Gente, olha, esse material aí de primeiros socorros que vocês estão vendo é o que vocês estão utilizando atualmente, né? Ele é atualizado, tá? Então, assim, é muito importante para vocês fazer a prova, né? Inclusive, essa última parte que eu vi agora aqui, né? Que eu li agora para vocês aqui, tá? Quando devemos prestar socorro? Então, aqui vai dar um parecer, né? De em qual momento nós devemos prestar socorro. Vítimas de acidentes necessitam de primeiros socorros quando são incapazes de cuidar de si própria, da sua própria sobrevivência, né? Se não houver o atendimento de emergência correto, a vítima poderá sofrer danos irreversíveis. A ajuda deverá ser oferecida de forma imediata, para que se afaste o perigo de morte e se evite o agravamento de uma situação, até que se possa oferecer atenção especializada. Ou seja, até que você possa chamar o socorro especializado, né? Você faz o atendimento. Vou puxar um pouquinho aqui a imagem para que vocês possam ver exatamente aqui o material, tá? Não ajudar uma vítima constitui omissão de socorro. Então, no momento que você não ajuda, né, uma vítima de acidente, seja você o causador, seja você o envolvido, ou seja você alguém que chegou naquele momento que não tem nada a ver com o acidente, você está, se você não ajudar essa vítima, você está cometendo a omissão, né, de socorro. Então, você vai estar cometendo um crime de omissão, tá, gente? Isso é muito sério, né? Porque
é claro que a fiscalização, ela não é adequada, né? Ela acaba que não faz isso, mas quando você se coloca na posição da vítima, é que a coisa fica diferente, né? Enquanto você, uma pessoa que vai prestar socorro, tudo bem, né? Agora, quando você se coloca na posição, né, da vítima e alguém passar por você e não te ajudar, é triste, né? Bem complicado. Então, é importante esse socorro, gente, né? Porque se você imagina, se fosse eu queria que você passasse por o local e me deixasse lá, né? Não, né, gente? Então é assim que a gente tem que pensar. Devemos preferir o socorro especializado. Lógico, é muito importante que a gente dê a preferência para o socorrista, né? Porque, afinal de contas, qual o nosso entendimento? Quase nada. Que conta com equipamentos e treinamentos adequados, claro, né? Com certeza. Mas ocorrendo situações em que não houver equipes disponíveis ou a gravidade da situação não permitir aguardar socorro especializado, então o conhecimento de socorro básico poderá garantir a sobrevivência das vítimas, que é isso que vocês, né, estão tendo, né? É um pouquinho de conhecimento. As técnicas desculpa, vamos começar aqui. A importância das técnicas de primeiros socorros, né? Estou atravessando aqui porque a parte vermelha aí não me chamou muita atenção, né? Mas, enfim, as técnicas de primeiros socorros devem ser adquiridas em treinamentos sob supervisão de um instrutor qualificado. Mesmo assim, nenhum treinamento em primeiros socorros dará a qualquer pessoa a condição de substituir completamente um sistema profissional de socorro. Gente, eu falo isso para vocês, né? Deixa eu só pôr a minha fotinha aqui para baixo um pouquinho. Eu falo isso para vocês com conhecimento de causa, né? Eu diria o seguinte, eu trabalho nessa área há 20 anos. Eu dou curso de primeiros socorros há 20 anos, né? Esse cursinho aqui. Claro que esse aqui é mais para você passar na prova do Detran, né? Mas eu trabalho com esse cursinho, então, há 20 anos. Qual é a minha condição de fazer um atendimento? Mínima. Mínima, gente. E eu nem sei se eu consigo fazer um atendimento adequado, né? Mesmo com conhecimento, né? Tenho até medo disso. O contato do socorrista com a vítima só deve acontecer se ele estiver preparado para agir, pois, caso contrário, em vez de ajudar, o procedimento incorreto poderá causar consequências desastrosas. É isso que eu estou falando para vocês, né? Nesse tempo todo que eu trabalho esse material, que eu conheço esse material, e eu diria que eu ainda não me sinto, ou não sei, né, se eu sou capaz, porque, claro, graças a Deus eu nunca precisei, né? Mas eu realmente não sei se sou capaz não, gente, tá? Eu fico aqui imaginando se acontecer uma situação como essa para que eu possa fazer um atendimento, eu tenho medo. Né? Então, é importante você conhecer as técnicas de primeiros socorros? Porque você utiliza onde? Você utiliza em casa, você utiliza na escola, no trabalho, né? E no trânsito, principalmente, né? Que é onde mais acontece acidentes, né? Mas é só um conhecimento básico para que você saiba, de repente, qual é a primeira atitude, né? Qual é a primeira ação nossa no momento em que nós deparamos com um acidente, não é mesmo? Procedimentos iniciais. Então, vamos lá, né? Começando aqui. Deixa eu ver onde que vai minha câmera aqui. Eu vou tirar um pouquinho daqui. Tenha em mente a seguinte ordem de procedimento. Primeiro, a segurança e só depois a vítima. O que isso significa?
A primeira coisa que você deve se preocupar é com a sua segurança, né? A sua segurança em primeiro lugar, tá? Depois a vítima, né? Isso é fundamental. Então, você deve observar se você realmente, no momento que você faz esse atendimento, você vai estar seguro, né? Você. Vamos ler aqui. Para o seu veículo, pare seu veículo em um local seguro e inicie o socorro, tentando identificar e prevenir os principais perigos que um acidente de trânsito pode desencadear, como novas colisões, atropelamentos, incêndio e etc. Então, assim, a nossa análise numa situação como essa quais são as possibilidades de acontecer perante aquela situação um novo acidente, né? Uma nova colisão, um atropelamento, por exemplo, incêndio, né? Eu conheço histórias, gente, assim, bem feias a respeito disso. Inclusive, em Santa Catarina, uns anos atrás, aconteceu aí um acidente que morreu socorrista, morreu tudo, né? Por quê? Por falta de cuidado com essa, né, prevenção aí na questão do acidente, né? Porque assim, aconteceu o acidente, aí foi sinalizado, né? Aí até teve uma reportagem, teve repórter no local e tal. E enquanto esse repórter estava perguntando, né, para as vítimas que tinham sobrevivido, inclusive uma falou assim, nossa, eu nasci de novo, né? Aí veio um caminhão e passou por cima de todos, né, que estavam ali, os que sobreviveram também, inclusive esse que falou que tinha nascido de novo. E repórter, e socorrista, né? E aí eu não sei se foi por falta de sinalização ou realmente uma tragédia, porque o caminhão, depois ele foi, o motorista foi acusado de não, né, não ter observado os freios, enfim. Eu acho que vocês conhecem essa história, foi lá em Santa Catarina. Mas enfim, esse é um cuidado muito importante, né? E aí depois tem uma outra situação de incêndio, que daí já tem a ver com a situação do carro, né? Se a chave está na ignição, se está, né, se tá vazando combustível, tudo isso tem que ser observado. Para evitar que a situação se agrave, é preciso sinalizar o local para não acontecer novos acidentes e atropelamentos. Então, a orientação é que o local seja bem sinalizado, tá? Acionar o pisca-alerta de veículos próximos ao local, ou seja, vocês aprenderam que o pisca-alerta, lá em direção defensiva, né, nós passamos para vocês que o pisca-alerta, ele deve ser acionado com o veículo parado em situação de emergência, certo? Veículo parado. Tá? Não, muitas vezes eu estou no centro e aí tem um probleminha lá na frente, o veículo já começa a sinalizar, né, dando sinal de alerta, vai passar numa lombada da sinal de alerta, isso não é permitido, tá, gente? Inclusive é multa, tá? O alerta deve ser acionado, o pisca-alerta, né, só com o veículo parado em situações de emergência, né, como é nesses casos de acidentes, ou o teu veículo ficou parado, quebrou na estrada, né, daí você vai sinalizar com o alerta, tá? Definir uma distância para a melhor colocação do triângulo. O triângulo deve ser colocado a 30 metros do veículo, aproximadamente, né? Ou 30 passos, que em primeiros socorros nós falamos que é 30 passos longos, né? Espalhar alguns arbustos ou galhos de árvores na via e desligar a chave de ignição, que foi o que eu falei lá, a questão do incêndio, né? Ou cabos da bateria dos veículos acidentados, que é o risco, né, de incêndio, tá? Aí na frente a gente vai ver aí a posição dos galhos, né? Beleza? Aqui, sinalização do local do acidente.
Sinalize a via conforme a velocidade máxima permitida no local. Em legislação de trânsito, nós trabalhamos a sinalização e a velocidade máxima nas vias, né? Então, para cada tipo de via, tem uma velocidade máxima permitida. Então, por exemplo, aqui nós temos tipo de vias locais, a velocidade máxima nas vias locais, e vocês já viram lá em legislação, que é 30 km por hora. Se a velocidade máxima da via é 30 km por hora, você vai sinalizar uma distância de 30 passos longos do local do acidente. Agora, tem uma outra situação, né? Se tiver chovendo, se tiver neblina, se tiver fumaça ou é à noite, aí você sinaliza o dobro. Isso cai na prova, gente. Isso cai na prova. Não importa as velocidades máximas da via que vocês estão vendo aqui, ó, tá? O que eles pedem é que se a via tem essa velocidade, quantos passos você sinaliza se a pista estiver seca. Mas, e se a pista estiver nessas condições adversas, que é a chuva, neblina, fumaça ou é à noite? Nós chamamos isso de condições adversas, tá, gente? Então, neste caso, você dobra, tá? Então, vamos lá. Nas vias coletoras, a velocidade é 40 km por hora. Na pista seca, você sinaliza 40 passos longos. Já com chuva, neblina, fumaça ou à noite, você sinaliza o dobro, 80 passos longos. Gente, avisar mais uma vez, isso cai em prova, tá? Tanto cai que eu tive que fazer uma prova no Detran, quando eu tive que fazer a renovação da minha habilitação, porque na verdade a minha habilitação é bem antiga, né? E em 2008, eles criaram aí uma lei que era obrigatório fazer o curso de renovação ou a prova no Detran. E eu dava o curso, né? Mas eu tive que fazer a prova no Detran também. Então, caiu essa pergunta, né? Outra situação, vias arteriais. Por isso que é interessante você gravar a velocidade máxima das vias conforme o nome dela aqui, ó, né? O tipo da via. Nas vias arteriais, onde a velocidade é 60 km por hora, na pista seca, você sinaliza 60 passos longos, ou é 60 metros, né, gente? Passos longos aqui, eles definem como metros, né? Ou 160 passos longos, não, nas arteriais, 120 passos longos, se tiver chuva, neblina, fumaça ou é à noite. Nós estamos falando das arteriais, que é 60 km por hora. Então, você sinaliza o dobro. Nas vias de trânsito rápido, onde a velocidade é 80 km por hora, você sinaliza 80 passos longos na pista seca, ou 160 passos longos com chuva, neblina, fumaça ou à noite. Lembrando, gente, que isso é porque quando a situação está em condições adversas, que está chovendo, neblina, tem fumaça ou é à noite, o condutor, quando ele visualiza a sinalização de algum acidente, de alguma coisa na pista, ele demora mais para parar, principalmente com chuva, né? Por isso que dobra a sinalização, tá? Com arbustos sempre, tá, gente? Galhos, sei lá, roupas, o que tiver, né? Rodovias. Nas rodovias, a velocidade máxima permitida para veículos leves, né, ou motocicletas, caminhonetas e motocicletas, é 110 km por hora. Na pista seca, você vai sinalizar os mesmos 110 passos longos. E na pista molhada, ou neblina, à noite, ou fumaça, o dobro, 220 passos longos. Parece bastante, né? Mas é o recomendado, tá? E nas estradas, que é na via rural, que não são vias não pavimentadas, né? A velocidade máxima permitida é 60 km por hora. Aí você segue o mesmo protocolo, né? 60 passos longos para a pista seca e 120 passos longos para a pista molhada.
Caso encontre uma curva, olha só, isso é um detalhe, tá, gente? Vocês têm que observar, deixa eu até me colocar aqui mais para cima um pouquinho para vocês enxergar aqui. Caso encontre uma curva, pare a contagem, caminhe até o final da curva e então recomece a contar a partir do zero. Orientação, né, gente? Nem sempre as pessoas fazem isso, mas é o correto, né? Aconteceu algo aqui, só um pouquinho. Continuando. Continuando aqui, gente. Acionamento dos recursos para o socorro. O quanto antes o socorro for acionado, mais rapidamente a vítima receberá o socorro especializado. Bom, depois de você, né, concluir toda a sinalização, a qual nós já vimos até agora, você vai chamar o socorro especializado, que é fundamental, né? É lógico que você vai sinalizar o local, observar a situação do acidente para que você possa informar, né, os socorristas, e aí sim você vai ligar para o socorro especializado, tá? Os telefones emergenciais mais comuns, né, e quando acionar. Então, o resgate do Corpo de Bombeiros, telefone 193, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que é o SAMU, 192, Polícia Militar, 190, Polícia Rodoviária Federal, 191 e Polícia Rodoviária Estadual, 198. Esses são os números que nós devemos ter, né, gravado em nossa memória para que, se a gente precisar, pode ligar para qualquer um deles, tá? Porque um imediatamente avisa o outro, né? Caso você não consiga, né, que você tentou, ligou e não conseguiu falar com um ou outro, mas no momento em que você consegue falar com um, os outros já são comunicados imediatamente, tá? Acionamento dos recursos para o socorro. Detalhes a serem informados na chamada de socorro. Então, aqui vem os detalhes, vamos observar. Local exato e tipo de acidente, é o que você vai informar, né? Então, você tem que gravar o local onde você está, né? E o tipo de acidente. Então, vamos dizer assim, BR-277 ou BR-469, quilômetro 10, né? Isso é uma indicação e aí eles já vão se locomover para este lugar. A descrição, o tipo de acidente primeiro, né? Foi atropelamento, foi uma colisão frontal, foi uma colisão com né, uma árvore, né? Um local fixo, né? Foi sei lá, como é que se diz? Um capotamento, né? Certo? Aí a descrição das vítimas. Quantas são as vítimas? Qual é o sexo das vítimas, né? Se você conseguir identificar. Idade aproximada, né? Grau de consciência da vítima, gravidade dos ferimentos, condições de trânsito no local. Tudo isso você vai informar para o socorrista. Por quê? Porque eles precisam sair sabendo exatamente qual é a situação aí do local, tá? Quando o socorro chegar, procure descrever a ocorrência, informar os primeiros socorros que foram aplicados e fornecer ajuda se necessário. Ao ajudar em um acidente, procure se proteger de doenças infecto-contagiosas. Nossa, eu estou fazendo uma leitura ótima aqui. Usando luvas, né? Que hoje em dia é muito importante, né, gente? Mas eu não tenho luva. Não tem, fazer o quê, né? Isso aí, gente, é o seguinte, eu sempre falo assim, quando você sai viajar, leva. Mas eu não vou atender ninguém, não importa. A gente leva para que as pessoas possam nos atender, não é mesmo? Se a pessoa tem uma luva lá no porta-luva, a pessoa que vai te atender, ele vai procurar, vai achar e vai fazer o atendimento, não é mesmo?
Essas doenças, inclusive a AIDS, né, que está aqui, ó, gente, vou pôr mais para cima aqui, e a hepatite, podem ser transmitidas pelo contato direto com fluidos corporais, como sangue e saliva. É isso? Então, tem que ter esses cuidados. Tá bom? Atendimento às vítimas. Enquanto o socorro especializado não chegar, devemos tomar algumas precauções básicas. Existem critérios internacionalmente aceitos no que se refere à abordagem, que é o atendimento da vítima. As etapas principais são as seguintes, aí a gente vai ver, né, quais são as etapas aqui. Avaliação primária. Na avaliação primária, será feito um rápido exame da vítima, obedecendo a uma sequência padronizada e corrigindo imediatamente os problemas encontrados. Em caso de múltiplas vítimas, mais do que uma, né? De preferência aquelas que correm maior risco de morte, como, por exemplo, vítimas em parada cardiorrespiratória ou que estejam sangrando muito. Não é bem isso que o socorrista faz, né? Mas, para nós, a orientação é essa, né? Avaliação primária. Desobstrução é a primeira coisa, né? Das vias aéreas e manutenção da coluna cervical. Então, o que acontece? Você vai abrir a boca da vítima para a retirada de prováveis corpos estranhos, alguma secreção, pedaços de alimentos, dentes quebrados, né? Tendo o cuidado de não fazer movimentos desnecessários com a coluna cervical, que isso que é importante, tá, gente? Número 2, faça esta manobra, né? Firme a cabeça da vítima com os joelhos ou solicite auxílio, né? É uma situação assim. 3, projete o maxilar para frente, agarrando-o firmemente e logo após para baixo, né? Essa manobra fará com que a boca se abra e possa ser visualizado o seu interior, sem causar trauma na coluna, né? Ou da coluna cervical, que está escrito aqui. Retire da boca os objetos e próteses dentárias, se houver. Número 4. Interessante, né? São os cuidados que a gente tem que ter na hora do atendimento. Avaliação primária ainda. Desobstrução das vias aéreas e manutenção da coluna cervical. Número 5. Imobilize a coluna cervical, tendo cuidado de não elevá-la e não colocando nada embaixo, porque aí tem que ficar retinho, né, gente? Proteja com uma roupa dobrada, improvise um colar cervical, você pode improvisar com a toalha, né? Existe, assim, umas formas interessantes, né? Os socorristas, eles orientam a gente como fazer com a toalha dobradinha, né? Enroladinha, para firmar aí a cervical aí da vítima, né? Ouvir, ver e sentir. Aproxime-se para escutar a boca e o nariz do acidentado, verificando também movimentos característicos de respiração no tórax e no abdômen. Então, se a pessoa fizer, né, aquele, né, movimento no tórax, é porque ela está respirando, ou no abdômen, né? Número 6. Se a vítima não estiver respirando após a retirada do corpo estranho, mas estiver com batimentos cardíacos presentes, comece a respiração boca a boca. É uma orientação assim bem confusa, né, nesse sentido, porque a respiração boca a boca, vocês sabem que hoje em dia, claro que isso aqui é atualizado, mas não é mais recomendado por socorristas a respiração boca a boca, tá? Mas da mesma forma, né, no caso aí que a pessoa tem batimentos cardíacos, não tem outra coisa a ser feita, porque se você fizer a massagem cardíaca, você vai matar a vítima, né? Então, seria a respiração boca a boca. Observe se há elevação do tórax ou do abdômen quando você
não estiver soprando ar para dentro dos pulmões da vítima, porque na verdade a respiração boca a boca é soprar o ar, né, para dentro da vítima. Segundo, circulação, ainda na avaliação primária. Verifique se o coração da vítima está batendo. Número 1, né? Número 2, utilize os dedos indicador e médio e apalpe a artéria carótida no pescoço ou na artéria. Deixa eu só colocar minha fotinha aqui. Gente, eu estou bonitinha aqui aparecendo para vocês, tá? Para vocês saberem, ter certeza que sou eu que estou fazendo esse vídeo, tá? É, para garantir, né? Então, de vez em quando eu estou mudando para cima ou para baixo, para que vocês possam enxergar direitinho, né? Número 2, utilize os dedos indicador e médio e apalpe a artéria carótida no pescoço ou a artéria femoral, que fica na virilha. São os locais mais indicados, né, para que vocês possam verificar os batimentos cardíacos, né? Número 3, se ausentes os batimentos, proceda à ressurreição cardiopulmonar, que é a RCP. Respiração cardiopulmonar. Número 4, verifique se há hemorragias ou presença de sinais e sintomas que indiquem uma hemorragia interna. Isso aí é o mais perigoso, né? Beleza? Agora eu volto para cá. Agora eu vou aqui no cantinho aqui que eu não atrapalho ninguém. Avaliação primária ainda. Terceiro momento. Que vocês vão fazer a avaliação neurológica, verificar o nível de consciência da vítima, né? Número 1, se a vítima estiver consciente, pergunte o nome, telefone para contato e endereço. Faça também perguntas que você possa avaliar se ela está respondendo com coerência. Exemplo, que dia é hoje? Dependendo da situação da vítima, ela vai saber ou não, né, gente? É dia ou é noite? São perguntinhas básicas, né? Converse com ela, procure acalmá-la e pergunte onde sente dores e, em caso de suspeita de fratura da coluna, pergunte se está sentindo os braços e as pernas. Complicado, né? Se ela não se comunicar, veja se reage ao estímulo verbal. Se houver resposta, verifique se reage ao estímulo tátil. Se não houver resposta, né? Verifique se reage ao estímulo tátil ou doloroso, que daí você vai dar um beliscãozinho, né? Para ver se a pessoa reage, não é mesmo? Triste, né, gente? Situação, é assim mesmo. Vamos lá, onde a gente não atrapalha. Avaliação primária ainda. Avaliação neurológica, verificar o nível de consciência. Continuando, né? Número 2. Caso esteja inconsciente, abre os olhos da vítima e verifique as pupilas. Pupilas normais, sem lesão neurológicas aparentes e oxigenação presente. Agora, se as pupilas estiverem diferentes, uma normal e a outra dilatada, aí tem a presença de lesão neurológica, né? Intensificar a avaliação, pois pode entrar em parada cardiorrespiratória. As duas pupilas dilatadas, parada cardiorrespiratória, há mais de 1 minuto. Também pode haver lesão neurológica. Iniciar manobras de ressuscitação cardiopulmonar, que daí é a respiração cardiopulmonar, né, gente? Sempre que a vítima estiver inconsciente, deve-se desconfiar de fratura da coluna vertebral ou de parada cardiorrespiratória. Nesse caso, movimente a vítima o mínimo possível, protegendo sempre a coluna. Se a vítima estiver inconsciente, mas respirando, não se deve deixá-la de costas, para evitar asfixia e afogamento. Né? Asfixia e afogamento. Então, procurar deixar ela de costas, né? Avaliação secundária. Volta. Somente após completar todos os passos da avaliação primária é que se
parte para a secundária, em que se deve fazer inspeção da cabeça aos pés. Então, daí você vai verificar a extensão dos ferimentos, a quantidade de sangue perdida, as fraturas e as outras lesões, iniciando os procedimentos adequados para cada caso, de acordo com as prioridades, cuidando sempre da manutenção dos sinais vitais, que foi o que você verificou anteriormente, né? Que esse é o principal. Lembre-se de que as lesões aparentes nem sempre são as mais graves, né? Aquelas que você não enxerga são geralmente piores, né? Parada cardiorrespiratória, PCR. A parada cardíaca constitui-se em uma situação na qual se constata a ausência de batimentos do coração. Essa é a maior e mais perigosa situação com a qual podemos nos deparar. A parada cardíaca é estudada em conjunto com a parada respiratória, porque a presença de uma situação leva rapidamente à outra, exigindo um procedimento conjunto para manter os dois principais sinais vitais, que é a respiração e os batimentos cardíacos. Os sinais de uma parada cardiorrespiratória, né, que nós temos, isso aí cai em prova, tá, gente? Vamos lembrar sempre que essas coisas caem em prova. Então, aqui, sinais de uma parada cardiorrespiratória. Ausência de movimento respiratório. Não há expansão pulmonar, que é o tórax, né, que foi falado. Ausência de pulso, pulsação carótida e femoral e outras artérias. Palidez, pele fria e úmida, presença de cianose de extremidades, né, que é a pele arroxeada, dilatação das pupilas pela falta de oxigenação cerebral. É assim, né? Tem que prestar atenção nisso. Mas isso aí é em qualquer lugar, né, gente? Não é só em acidentes de trânsito. Parada cardiorrespiratória ainda. Caso o socorrista não constate a presença de pulso na vítima ou falta de batimentos cardíacos, ele deve suspeitar de parada cardíaca. Ausência de pulso é a parada cardíaca, né? O pulso a ser tomado é o carotídeo, que é checado à altura do pescoço, que eu já falei para vocês, né? Fica aqui, né? Aqui que vocês vão observar, né? Tô vendo aí eu na fotinho? Tô mostrando para vocês, artéria carótida, tá? Fica aqui. Essa pulsação, ela é bem acentuada, você consegue ver certinho, tá? Reanimação cardiopulmonar, RCP, né? Sempre que é o RCP, é reanimação cardiopulmonar. É a realização de procedimentos em vítimas com parada cardiorrespiratória, com a finalidade de restabelecer a circulação e a oxigenação cerebral e dos demais órgãos, por meio de massagem cardíaca e de respiração artificial, que é o método boca a boca, que a gente já falou, né? Objetivos da RCP, que é a respiração cardiopulmonar. Evitar a morte, principalmente, né? Estabelecer a circulação e oxigenação, atendimento imediato da vítima, reduzindo as chances de lesões cerebrais por falta de circulação e oxigenação cerebral. É assim, né, gente? Parada cardiorrespiratória, ainda, né? Estamos nessa fase. Procedimentos em reanimação cardiopulmonar, segundo American Heart Association. Eu tenho um inglês maravilhoso, gente, tá? Não me leve a sério. As diretrizes da American Heart Association, nossa senhora, né? Pouca vergonha. Mas eu sou brasileira, né, gente? Não sei falar isso em inglês. Eu tento, mas não consigo muito. Que a AHA, né, recomenda a pessoa leiga
que se dispuser a realizar o atendimento, que apenas faça compressões torácicas fortes, rápidas e contínuas, até que a ajuda especializada chegue ao local. A pessoa leiga presente deverá aplicar a técnica somente com as mãos, somente compressões torácicas na vítima adulta, com ênfase em comprimir forte e rápido no centro do tórax, devendo continuar a respiração cardiopulmonar, somente com as mãos até a chegada dos profissionais, né? Passou um avião aqui agora, fez um barulhão, né, gente? Mas tudo bem. Então, essa parte aqui deu para entender, né? Essa AHA, que é, né, American Heart Association, eles recomendam que você faça somente com as mãos, né, a respiração cardiopulmonar, né, que é a compressão, né, no peito da pessoa, que fica um dedo acima do osso externo, não é abaixo, é acima do osso externo da vítima, que é o ossinho central, né, até que chegue o profissional. Então, você vai fazer essas massagens e depois eu vou passar no vídeo e vocês vão ver exatamente onde fica essa massagem, tá? Parada cardiorrespiratória. Procedimentos em reanimação cardiopulmonar. Segundo segundo a American Heart Association. Número 1. Posicionar a vítima com a barriga para cima em uma superfície dura. Tá aqui, vocês estão vendo, né? Ajoelhar-se ao lado da vítima na altura dos ombros aqui, né? Estão vendo aqui a situação, né? Vou para cima aqui. 3. Incline a cabeça da vítima e tracione o queixo para trás. A elevação da mandíbula com a extensão da cabeça permite a livre passagem do ar, né? Aqui está a situação. 4. Com os braços esticados, veja bem, com os braços esticados, não dobrados, tá? Apoiar as duas mãos com os dedos entrelaçados sobre o peito da vítima. O local exato para pressionar fica 2 dedos acima da ponta do osso externo, que é o osso do peito, né? Do centro do peito. É o central, que fica um ossinho aqui, então é 2 dedos acima, tá? Beleza? Procedimentos em reanimação cardiopulmonar. Segundo a American Heart, deve ser isso, Association, o 6. É continuação, né, gente? Eu vou precisar ficar lendo isso toda hora, que tem a 6 e a 7, não sei se tem a 8, vamos ver. 6. Utilizar o peso do seu corpo fazendo compressões curtas e fortes de aproximadamente 5 centímetros, comprimindo e aliviando regularmente. Essa operação tem como objetivo comprimir o músculo cardíaco, reanimando os batimentos naturalmente. 7. Repetir essa operação com uma frequência de no mínimo de 100 compressões por minuto. Nossa Senhora, hein? 100 compressões por minuto até que haja sinais de recuperação do batimento cardíaco. Na ocasião dos cursos mais antigos, a gente trabalhava com 30 compressões e 2 respirações artificiais. 30 compressões e 2 respirações, né, boca a boca. Ocorre que agora eles trabalham somente com 100 compressões. E essa parte das 30 compressões repetia-se, né, até que a vítima voltasse. No caso das 100 compressões, eu acho que seria o limite, né? Vamos ver. Quando o socorrista estiver sozinho, todos os socorristas treinados devem, no mínimo, aplicar compressões torácicas em vítimas de PCR. Além disso, se o socorrista puder realizar ventilações de resgate, aqui tá, exatamente, está explicando aqui então, gente, ó. Então, quando o socorrista estiver sozinho, todos os socorristas
treinados devem, no mínimo, aplicar compressões torácicas em vítimas de PCR. Além disso, se o socorrista puder realizar ventilações de resgate, as compressões e as ventilações devem ser aplicadas na relação de 30 compressões para cada 2 ventilações, é o que eu falei para vocês antes, né? Em alguns casos, eles, né, vamos ver direitinho aqui. Em alguns casos, quando é sozinho, né, ele faz 30, daí ele descansa, mas enquanto ele descansa, ele faz 2 ventilações. Quando houver 2 socorristas treinados, o primeiro inicia as compressões torácicas, né? Aí, e o segundo abre a via aérea e se prepara para aplicar a respiração tão logo o primeiro complete a primeira série de 30 compressões torácicas. Né? Fica mais fácil, né? Em 2 é mais fácil. Estado de choque já é uma outra situação, né? Exemplos de estado de choque. Hemorrágico ou hipovolêmico. Perda de sangue intensa ou externa. Né? Esse é o choque hipovolêmico, que é hemorrágico ou hipovolêmico. Cardiogênico, funcionamento inadequado do coração. Estado de choque, o coração não está funcionando bem. Anafilático, referente à reação alérgica. E neurogênico, relacionado ao sistema nervoso. Esse da reação alérgica é quando a pessoa às vezes toma um medicamento que ela é alérgica àquele medicamento. Então, ela tem esse quadro aí de estado de choque por reação alérgica, né, que é o anafilático. E os outros aqui mais relacionado a acidentes, né? E ao sistema nervoso é um choque mesmo, você acaba ficando assustado com alguma coisa, você entra em choque, né? Sinais de estado de choque, então vamos lá, isso aqui cai na prova, tá? Pele fria e pegajosa, suor na testa e nas palmas das mãos, face pálida com expressões de ansiedade, frio, a vítima queixa-se de sensação de frio, náuseas e vômitos, a respiração é curta, rápida e irregular. A pessoa tem sede, agitação e confusão mental, e a visão fica nublada. E o pulso fica fraco e rápido, podendo a vítima estar totalmente ou parcialmente inconsciente. Certo, gente? Procedimentos em estado de choque. Realize uma rápida inspeção na vítima, combata, evite ou contorne a causa do choque, se possível, controle da hemorragia, né? Conserve a vítima deitada com as pernas elevadas em ângulo de 30 graus, caso não haja fratura, né? Afrouxe a roupa apertada do pescoço, no peito e na cintura. Retire da boca, caso exista dentadura, goma de mascar e etc. Mantenha a respiração, né, que daí seria lá no caso, se a pessoa não estiver respirando, tem que fazer a respiração artificial, né? Mantenha a cabeça virada para o lado. Se for possível, mantenha a cabeça mais baixa que o tronco. Mantenha a vítima agasalhada, utilizando cobertores, mantas e outros, né? Essa questão aqui da cabeça mais baixa é justamente para circular, né? Para o sangue circular no cérebro da pessoa, né? Beleza? Desmaio, sinais e sintomas do desmaio. Fraqueza, tontura, sensação de falta de ar, palidez, suor frio, zumbido nos ouvidos e náuseas. Quais são os procedimentos no caso de desmaio? Deite a vítima de costas, desaperte-lhe a roupa, deixe a cabeça da vítima em um nível inferior aos dos pés, para que haja uma maior irrigação de sangue na cabeça. Do jeito que eu falei antes, né? Então, quando você baixa a cabeça da vítima,
o nível de sangue aumenta, né, irriga né, no cérebro, na cabeça, e a pessoa se recupera com mais facilidade, né. Isso eu já fiz, né, então assim, a pessoa tá lá, parece que vai desmaiar, né, tá pálida, tem um mal-estar, tal, você baixa a cabeça da pessoa e a pessoa melhora, né, tem que baixar até o joelho, tá. Vire a cabeça para o lado, evitando que a vítima venha vomitar e possa se asfixiar, no caso, se ela estiver deitada, né? Reanime a vítima, estimulando sua respiração e circulação e molhando o seu rosto e cabeça com compressa de água fria. Mantenha a vítima em local ventilado. Tranquilize a vítima quando recobrar a consciência. Em qualquer tipo de desmaio, mesmo que a pessoa recupere rapidamente os sentidos, procure orientação médica. Convulsões. Sinais e sintomas da convulsão. Agitação psicomotora, espasmos musculares, que são as contrações, né, ou não, salivação intensa, que é a baba, e a perda dos sentidos. Quais são os procedimentos em situação de convulsões? Afastar objetos do chão que possa causar lesões ou fraturas, né, que a pessoa caia, né? Afastar os curiosos, dando espaço para a vítima, para não se sentir sufocada, né, gente? Para não ficar sufocada a vítima. Proteger a cabeça da vítima com a mão, roupa, travesseiro, etc. Virar a cabeça para o lado, evitando que a vítima venha a se afogar com a salivação intensa, né? Não imobilizar braços e pernas, deixá-los livres. Afrouxar as roupas e observar se a respiração está adequada, se não há obstruções ou obstrução das vias aéreas, né? Ainda em convulsões, não tracionar a língua ou colocar objetos na boca para segurar a língua, tipo colher, caneta, madeira, dedos, etc. Lembrando que a pessoa não engole a língua, não existe essa possibilidade, tá, gente? Isso não existe. A língua é grudada, como que vai engolir, né? Pode se engasgar com a língua, mas se você virar a pessoa de lado, já não tem problema, né? Limpar as secreções salivares com um pano ou papel para facilitar a respiração. Após passar a convulsão, se a vítima quiser dormir, deixe-a descansar enquanto aguarda o socorro. Após a convulsão, a vítima pode apresentar alguns desses sinais, que é o sono, dificuldade para falar, palavras sem nexos, sair caminhando sem direção, etc. Não deixe a vítima sozinha nessa fase, pois ela pode atravessar a rua e ser atropelada. Hemorragias. Hemorragia é a perda de sangue devido ao rompimento de um vaso sanguíneo, veia ou artéria. Toda hemorragia deve ser controlada imediatamente. A hemorragia abundante e não controlada pode causar a morte em minutos. Lembre-se, a hemorragia pode ser interna ou externa. Isso aqui cai na prova, gente. A hemorragia pode ser o quê? Interna ou externa, né? Daí depois lá tem a questão que as pessoas confundem com a fratura, né? Mas depois nós vamos ver na frente, tá? Então, preste atenção nisso. E a pessoa pode morrer aí de 3 a 5 minutos quando a hemorragia é arterial, mas a gente vai ver aí na frente. Hemorragia interna, ainda nas hemorragias, né? Gente, tá um calor horrível aqui. É a que ocorre internamente, ou seja, não se enxerga o sangue saindo, sendo mais difícil de ser identificada. Então, quando ela é interna, não tem como identificar, né? Fica bem mais difícil. Algumas vezes pode se exteriorizar, sair, né, para fora, saindo sangue engolfadas pela boca da vítima. Podemos suspeitar de hemorragia interna a partir do estado de choque, no caso de um acidente. Então, nós temos lá os sintomas: pulso fraco, pele fria, suores abundantes, palidez intensa e mucosas
descoradas, né, que ficam sem cor. Sede, tonturas, podendo estar inconsciente, que é o estado de choque. Hemorragia dos pulmões. Após um acesso de tosse, o sangue sai pela boca em golfadas e é vermelho vivo. Essa é a identificação, né? E hemorragia do estômago, a vítima geralmente apresenta, antes da perda de sangue, enjoo e náuseas. Ao vomitar, vem sangue como se fosse borra de café. Procedimentos em hemorragia interna. Ajude a vítima a se deitar com a cabeça mais baixa que o resto do corpo, exceto quando houver suspeita de traumatismo craniano e fraturas nos membros inferiores. Então, daí já não pode, né? Afrouxe a roupa da vítima. Aplique compressas frias ou gelo no local da hemorragia. Caso a vítima vomite, vire a cabeça dela para o lado. Mantenha as vias respiratórias desobstruídas e cheque a respiração e a pulsação a cada minuto. Não permita que a vítima se mova, coma, beba ou fume. Não sei se a vítima vai ter vontade de fumar nessa situação, né? Nem beber, nem comer, né? Mas água, às vezes, eles pedem, né? O atendimento por profissional de saúde é indispensável, com certeza, né, gente? Sem dúvida. Hemorragia externa, que é fora, né? Mais tranquilo, mais fácil. É aquela que é visível, sendo, portanto, mais fácil de se identificar. Se não for prestado atendimento, pode levar ao estado de choque. A hemorragia pode ser arterial ou venosa. Na arterial, a saída de sangue acompanha os batimentos cardíacos. Na venosa, o sangue sai contínuo. E na capilar, são pequenas perdas de sangue. Procedimentos no caso de hemorragia externa. Mantenha a vítima deitada e imóvel. Use uma compressa limpa e seca, de gaze, de pano ou mesmo até de um lenço limpo. Coloque a compressa sobre o ferimento. Pressione com firmeza. Use atadura, uma tira de pano, gravata ou outro recurso que tenha a mão para amarrar a compressa e mantê-la bem firme no lugar. Caso o sangue continue saindo, mesmo após a realização do curativo compressivo, não retire os panos molhados de sangue. Coloque outro pano limpo em cima e uma nova atadura. Evite, com isso, interferir no processo de coagulação. Caso não disponha de uma compressa, feche a ferida com o dedo ou comprima com a mão, evitando uma hemorragia abundante. Continuando com hemorragias, nós temos aqui os pontos de pressão. Como vocês estão vendo, aqui tem o corpo humano e a gente vai verificar quais são os pontos de pressão, aonde nós devemos pressionar, né? Calque fortemente, ou seja, aperte fortemente com o dedo ou com a mão de encontro ao osso, nos pontos onde a veia ou a artéria são mais fáceis de encontrar, que são esses pontos em vermelho aqui, essas bolinhas vermelhas. Esses pontos são fáceis de decorar, desde que você os observe com atenção, marcados em vermelho no desenho ao lado, que seriam esses aqui que eu mostrei para vocês. Se o ferimento for nos braços ou nas pernas, sem fratura, a hemorragia será controlada mais facilmente, levantando-se a parte ferida. Se o ferimento for na perna, dobre o joelho. Se o ferimento for no antebraço, dobre o cotovelo, mas sempre tendo o cuidado de colocar por dentro da parte dobrada, bem junto da articulação, um chumaço de pano, algodão ou papel. A orientação, né, gente? É interessante prestar atenção nessas orientações,
Porque assim, se a gente precisar, né, no dia a dia, também essas coisas caem na prova, tá? Evite usar torniquete. O que é o torniquete, gente? Torniquete é quando você amarra, né? Amarra com um barbante, com um pano, você amarra a parte de cima para evitar a hemorragia e você realmente evita, né? Ela tranca a hemorragia. Só que o caso aqui, quando você evita de usar o torniquete, que é uma recomendação, é porque quando você usa o torniquete, você não sabe o exato momento em que você deve soltá-lo. Então, ele aproximadamente de 5 em 5 minutos ou menos do que isso, você tem que soltar, né? Para liberar a circulação sanguínea. Mas essa é uma orientação de que você não deve usar porque o risco é muito grande, né? Pois ele pode levar à amputação cirúrgica de membro se não for afrouxado corretamente. Então, tem que estar afrouxando para a circulação continuar na outra parte do, né, do membro, para evitar aí essa amputação, né? Beleza? Muito bem. Continuando aqui com hemorragias. Procedimentos em hemorragia nasal. Se possível, coloque a vítima sentada com a cabeça um pouco inclinada. Se o pulso estiver forte, deixe sair um pouco de sangue. Peça que respire pela boca e não assoe o nariz. Aperte as narinas por alguns minutos. Se não parar, coloque um tampão de gaze dentro da narina e ponha um pano ou toalha com água fria sobre o nariz ou um saco de gelo. Não cedendo, procure um médico. Mais recomendado, né? Amputação de membro. Procedimentos em amputação. Tente primeiro acalmar a vítima. Controle o sangramento, conforme descrito anteriormente em hemorragias externas. Resgate o membro amputado. Enrole-o num pano limpo e siga o mais rápido possível a um hospital ou pronto-socorro. Então, quando existe a amputação, né, a pessoa sofreu um acidente, perdeu um dedo, perdeu um membro qualquer, né, você tem que pegar com um pano limpo esse membro, não jogar fora, né, que tem gente que joga fora, e levar imediatamente a um hospital. O dente é a mesma coisa, tá, gente? Quando cai o dente numa situação aí de acidente, às vezes o dente ele sai inteiro, mas se não sair também é a mesma coisa. Você tem que resgatar esse pedaço ou esse dente que caiu e levar imediatamente ao dentista, porque é possível colocar de volta, sabia? Quando o dente às vezes ele é retirado, né? Ele cai, né, inteiro, então é possível colocar de volta, né? O meu filho fez isso, tá, gente? Ele colocou o dente dele de volta quando caiu num jogo de futebol. E deu certo, meio torto, mas ficou, né? Meu dente normal, tá, né? Tranquilo. Então, assim, esse tipo de coisa é uma experiência que se a gente conhece, fica mais fácil, né? Para o transporte, se possível, tente encontrar um recipiente térmico, uma caixa de isopor, saco de gelo ou algo similar, para guardar o membro em baixa temperatura. E tome o máximo de cuidado para não deixá-lo em contato direto com o gelo, né? Não pode ficar em contato com o gelo. Mas tem que estar com saco, né, de gelo, né, você vai pôr direitinho para ele manter resfriado, né, temperatura exigida aí, né, para resfriar o membro, para não ter problema. Manipule o menos possível o membro amputado. Isso pode causar lesões e contaminação, que podem prejudicar o reimplante, né, um reimplante, um possível aí. Então, pessoal, eu vou dar continuidade aqui, né, no próximo vídeo, vou trabalhar com fraturas, né? Então, vou dar continuidade, aí tem outros temas, né? Mas inicialmente a gente vai falar sobre fratura no próximo vídeo, né? Então, até o próximo.